E agora eu passo para o segundo momento. Eu gostaria de convidar, então, para uma fala, que é o grupo que organizou esse evento. São várias organizações e movimentos, eles estão listados aí com as suas logos aqui no banner que está à frente aqui da nossa plenária. E essas organizações acharam que era importante ter uma fala inicial e, por isso, nós convidamos a professora adjunta da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, que tem experiência na área de criminologia e direito, com ênfase em direito e processo penal. Então, a professora Beatriz Vargas. Obrigada. Agradeço pelo convite, uma honra muito grande, uma felicidade para mim estar presente nessa manifestação, pela sua importância, pelo peso que essa manifestação tem ao reunir todas as entidades, as personalidades, as autoridades aqui presentes. E desde já eu manifesto a minha grande expectativa, como pessoal, enfim, uma expectativa cidadã de que essas ações, de fato, consigam fortalecer a pauta de uma agenda de reversão dessa situação que, num primeiro momento, é histórica no Brasil e, num segundo momento, recentemente, vem aparecendo na cena brasileira, na cena pública, de uma forma ainda mais intensa, possivelmente levando em conta uma certa situação de ruptura democrática, uma certa situação de anomia, ou o momento em que alguns atores, até então, mantendo algum decoro, ainda seguravam suas bestas feras, e nesse momento o que nós estamos percebendo é que a jaula foi aberta, e que essas bestas feras estão à solta. É óbvio que começar uma fala dessa, numa manifestação dessa, me impõe uma obrigação. Eu fiz algumas anotações aqui, eu quero ser breve, eu quero fazer eu quero relembrar algumas situações aqui. Eu sei que esses relatórios são conhecidos de vocês, mas eu acho que nesse ato, e no ato a gente manifesta posições e palavras, até como memória, como rememoração, como lembrança de fatos, coisas relacionadas a uma experiência, a uma contagem de uma história, de uma narrativa que precisa ser revertida e que, de qualquer forma, é uma contagem que precisa continuar. Então, eu trouxe aqui alguns números da Comissão Pastoral da Terra, só para lembrar isso, que desde o ano de 2003, segundo o último relatório da Pastoral, que os conflitos e a violência em torno das questões do campo, da terra, da água, questões trabalhistas, relacionadas também ao trabalho escravo, não alcançavam um número tão significativo como alcançaram agora. Então, nós temos, desses conflitos com mortes, nós temos 61 assassinatos. O número maior que esse, que supera esse, era de 2003, com 73. É claro que a gente sabe que esses números não são exatos. A gente sabe que esses relatórios se aproximam de uma determinada realidade. É extremamente importante que esses relatórios sejam feitos. A CPT faz isso desde 1985. É extremamente importante que isso continue a ser feito. Esse trabalho é um trabalho que não pode ter trégua, mas nós sabemos que ele não é exato. Existe, sim, um tipo de conflito ou de violência que não aparece, que não vai aparecer, que fica oculta nesse cenário. Então, nós podemos falar de uma situação de mortes aproximada. Dessas 61 mortes, 58 delas ocorreram em relação ao conflito de terra, 2 em relação ao conflito de água, 1 em relação ao conflito trabalhista. As pessoas mortas, jovens, pelo menos 16 jovens desse número, entre 15 e 29 anos, 13 indígenas, 6 mulheres, 4 quilombolas. Outro dado preocupante, as prisões.
o aumento das prisões é de 185%, segundo esse mesmo relatório da CPT. 80 prisões em 2015, esse dado saltou em 2016 para 228 prisões, enfim. Esses números da Comissão Pastoral, é óbvio que eu não tenho tempo suficiente para relatar todos, mas esses relatórios podem, e são públicos, e são relatórios que nós acessamos todo o tempo e os conhecemos, mas nem por isso eu gostaria de deixar de destacar esses números aqui. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: nós estamos, no entanto, num momento em que começamos a ver, na cena da chamada criminalização desses movimentos, uma novidade que se esboçou na ação penal instaurada pelo Ministério Público de Goiás, relacionada a acusações de crimes graves contra 4 integrantes do MST, uma ação que está tramitando na comarca de Santa Helena, de Goiás. A maior parte das pessoas aqui conhece esses militantes, o Valdir Misnerovics, o Luiz, a Jéssica, o Luiz está aqui. Luiz está aqui. Cadê o Luiz? O Luiz, o Natalino, né? Bem, qual é a grande novidade, a grande preocupação nessa ação? A grande novidade é que o MST passa a ser descrito, ele diretamente, como organização criminosa. Esse é um dado extremamente preocupante e nós temos que estar atentos e alertas no sentido de não deixar que esse precedente se alastre pelo sistema de justiça fora. O outro dado é uma espécie de revivificação, né, uma sobrevida para uma imputação que, do ponto de vista da jurisprudência da maioria dos tribunais desse país, já estava engavetada, já estava morta, que é a atribuição do crime de esbulho possessório, que volta agora nessa mesma denúncia. Enfim, e eu conto isso apenas para mostrar que o processo de criminalização é complexo. Ele é bastante complexo. Ele não pode ser entendido de forma linear. Ele não pode ser entendido de forma simples. Nós não sabemos quais são e se há agentes centrais nesse processo. Mas sabemos que é preciso observar e controlar publicamente e por meio dos movimentos sociais as ações da mídia, do sistema de justiça. E aí, dentro do sistema de justiça, eu coloco também as forças de segurança, chamadas forças policiais, e do sistema legislativo. Então, eu faço esse mapa para, vamos dizer assim, colocar alguns pontos de reflexão e alguns pontos importantes que eu percebo que são importantes para essa discussão e deixo aqui como, enfim, uma palavra, né, no momento de abertura dessa manifestação. Muito obrigada e sucesso a todos nós.